Seminarista Anderson hoje está incumbido de nos trazer a palavra do Senhor. Seria o pastor Anderson. Só muda o título, mas também é Anderson. Deus te abençoe, meu irmão, neste momento, que você seja usado por Deus neste momento. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso de número 4 até o verso de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 4 a 15. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Enquanto isso, eu quero contar a vocês uma breve historinha. Quando eu era criança, costumava ouvir os adultos falarem a respeito de outras pessoas adultas, dizendo assim: fulano está desviado, fulano está fora do caminho do Senhor, então fulano afastou-se da fé. Quando eu era criança, essa palavra não fazia muito sentido para mim. Esse adjetivo, desviado ou afastado do caminho do Senhor, afastado da fé, distante da fé, eu não entendia muito bem o que queria dizer isso. Para mim, eles estavam se referindo às pessoas que não estão na igreja. Era essa a ideia que eu tinha quando criança. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, também tive a minha caminhada cristã, minha caminhada na fé, que tenho até hoje, e participei de muitos projetos, cantei em coral de criança, cantei em coral de adolescente, cantei em coral de jovens, também me envolvi em trabalhos evangelísticos, também fui para outras viagens missionárias, participei de várias coisas que é natural de um cristão se envolver. Os anos foram se passando e algumas dessas crianças, adolescentes e jovens que fizeram parte do meu círculo enquanto estava na igreja, enquanto estava em missão, hoje eu recebo notícia de que alguns desses já não estão mais no caminho do Senhor. Hoje eles pensam de maneira completamente diferente. Hoje essas pessoas que um dia saíram para evangelizar comigo, participaram de vigílias de oração, eles hoje aproveitam prazeres da vida, eles hoje curtem por aí. Alguns deles não querem saber nem um pouco de Deus, outros acham que Deus nem existe, e outros, pior ainda, militam contra o Evangelho. Eu fiquei chocado quando uma vez eu descobri que tem uma colega minha de muitos anos que tem um canal no YouTube justamente para falar dos problemas que a igreja tem, para denunciar todos eles e dizer que a igreja não presta. Eu fiquei abismado. Como assim? Esse adjetivo desviado, distante, afastado, começou a fazer mais sentido para mim. Quando eu soube de um amigo meu que falaram numa conversa, ele já está há mais de 5 anos afastado, eu fiquei chocado. Falei, não, fulano não. Fulano participou de tanta coisa, fulano ensinava na escola dominical, fulano pregava, fulano organizou vários acampamentos, fulano não. E o pessoal riu de mim, outros cristãos falaram assim: Anderson, você não sabe, mas ele está aí falando um monte de coisa contra a igreja. Eu falei, não, é difícil de acreditar. Como que uma pessoa que um dia esteve no nosso meio, hoje está tão distante e até milita contra o Evangelho do Senhor? Eu fiquei pensando, como pode isso acontecer? Como pode alguém que uma vez ouviu a respeito do Evangelho dar uma resposta completamente diferente de outras pessoas, principalmente daquelas que estão aqui na igreja servindo ao Senhor com inteireza de coração? Durante o seminário, é óbvio, a gente estuda bastante e aprendi muito. Mas semana passada, no trabalho missionário lá no Ariri, preparando histórias para as crianças na EBF, eu refleti bastante a respeito desse texto, do Evangelho de Lucas. Vamos ler este texto? A partir do versículo 4, diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido,
secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez? Deus, te damos graças porque podemos ler a sua palavra e meditar nela. Pedimos para que teu Espírito Santo fale conosco e que sejamos moldados por ela. Isso para a sua honra, glória e louvor. É o pedido que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esta ocasião em que Jesus contou a parábola aos seus discípulos, ela é relatada não somente no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos também contam esta mesma parábola e falam que foi na mesma circunstância. Não há nenhuma divergência entre os evangelistas, porém cada um acrescenta algum ponto, mas eu vou enfatizá-los aqui. Nesse tempo aqui, Jesus estava ainda no início do seu ministério, ainda percorria a Galileia, evangelizando, curando, fazendo muitos milagres que chamavam a atenção das pessoas. Era tanta gente que seguia a Jesus, que os evangelistas Mateus e Marcos dizem que aqui Jesus estava à beira-mar, tinha tanta gente vinda de todas as cidades ali da Galileia, que Jesus se viu na necessidade de se afastar, entrar num barco e a partir dali falar com o povo. E o que ele falou foi justamente essa parábola que nós acabamos de ler. É interessante que a partir do versículo 9, os discípulos perguntam a razão pela qual ele está falando por meio de parábola. Geralmente as parábolas são utilizadas com a finalidade de facilitar a compreensão, ou seja, eu tenho uma explicação difícil para transmitir, então eu faço uma ilustração, ou então conto uma parábola, para que por meio dela as pessoas possam compreender. Os rabinos judeus faziam exatamente isso, contavam muitas parábolas, para que pudesse facilitar o entendimento dos seus discípulos. Porém, aqui Jesus disse que a razão pela qual ele conta a parábola é outra completamente diferente, é oposta àquela. O propósito não era facilitar o entendimento das pessoas, mas era justamente complicar, dificultar. Por quê? Tanto que ele usa uma passagem do livro de Isaías, em que diz que eles vendo não possam ver e ouvindo não possam entender. Ou seja, eu apresento uma coisa, você não pode dizer que não foi apresentada, porém, ao ser apresentada aquela coisa, você não compreendeu coisa alguma, mas foi apresentada. Então, você não pode dizer que não foi apresentada. Se não entendeu, é porque foi difícil a compreensão, porém, é possível sim compreender. Alguns comentaristas dizem que lá, antigamente, em Israel, o coração do povo estava tão duro, mas tão duro, eles não davam a mínima para a palavra dos profetas que Deus enviava continuamente, constantemente para falar ao povo, mas o coração duro
não queria dar ouvidos ao que os profetas diziam, e ao ouvir não davam a menor atenção àquilo que era dito. Então Deus falou, ok, já que vocês endurecem o coração, eu vou endurecer ainda mais, mas vou continuar falando com vocês, e falando de uma maneira que vocês não vão compreender, falando de uma maneira que vocês não vão entender nada, sabe por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus e crer no que ela diz, há salvação. Mas nesse momento Deus estava justamente retendo que não seria para todos, mas somente para alguns. E quando os discípulos abordam Jesus, que parábola é esta? Jesus responde, como nós vemos no versículo 10, a vós outros, aos discípulos, não a toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus. Ele disse, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. É por meio da pregação do Evangelho, é por meio do anúncio da palavra de Deus que a pessoa pode desenvolver fé, e fé para a salvação. Porém, esta salvação não é concedida a todos, mas somente àqueles a quem Deus escolheu de fato. E por isso, nessa passagem, Jesus é categórico, é enfático. Ele diz, a vós outros é dado a conhecer. Não é a toda a população, não é a toda aquela multidão. Porque terminada a parábola, Jesus se retirou e permaneceu somente com os seus discípulos. E para eles, Jesus explicou a parábola. Não foi para todas as pessoas. Porque a estes que são escolhidos por Deus, estes sim terão conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Paulo enfatizou bastante isso nas suas epístolas, que nos últimos tempos foram revelados grandes mistérios que estavam escondidos, ocultos desde o início do mundo. E Jesus Cristo revelou esse mistério, mas revelou aos seus. Porém, essa mensagem não deixou de ser anunciada. Ela foi anunciada a todos. E o que quer dizer então essa parábola? Já que foi contada a alguns de modo que eles não pudessem compreender, mas contada a outros de modo que eles pudessem compreender, então qual é a compreensão? Qual o entendimento? Qual foi a explicação que Jesus deu aos seus discípulos? Primeiro, ele fala que esta semente é a palavra de Deus. É justamente aquilo que ele estava anunciando. Era um dos elementos mais importantes do seu ministério, porque Jesus veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, veio para anunciar as boas novas, veio para dizer que há salvação sim, ele veio para dizer isso. Esta mensagem é a semente que ele mencionou na parábola, ou seja, essa semente, ela é lançada, ela é jogada. Essa semente, ela tem sido proclamada em muitos lugares. Nós vemos que ao longo da história, quantos foram os países, quantos foram os povos que ouviram a respeito do Evangelho. Deus enviou seus trabalhadores para que pudessem proclamar o Evangelho, e tantos, muitos ouviram. E Jesus aqui diz que aqueles que recebem essa semente, ou seja, esses diferentes tipos de solo, são como as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. Porém, essa semente, em alguns solos, chegou a germinar, outros não germinou, em outros a germinação foi bastante limitada, e somente em um é que ela produziu realmente frutos. Nós vemos então que a salvação, aquilo que é fruto da pregação do Evangelho, depende muito da resposta que aquele que ouve, que recebe a mensagem do Evangelho, dá a esse anúncio, dá à pregação. É necessário que anunciemos, que preguemos. E a resposta da pessoa a esta pregação do Evangelho será determinante para a sua própria salvação. E o primeiro solo, o que ele diz? Ele diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes
caíram à beira do caminho. Essas sementes que caíram à beira do caminho foram pisadas e também as aves dos céus vieram e arrebataram essas sementes. É interessante notar este verbo arrebatar, porque não é simplesmente vir e pegar, mas a palavra aqui denota algo que é feito com velocidade, com ferocidade. A gente poderia traduzir essa palavra como devorar. As aves dos céus, elas vieram com pressa e devoraram as sementes que haviam caído à beira do caminho. Elas não simplesmente vieram com delicadeza e com graça e pegaram, não, mas foi com vontade, com gana, para que não ficasse nada. E Jesus, quando explica isso, ele diz que essa semente que caiu na beira do caminho é a palavra que é anunciada àqueles que ouviram a palavra do Evangelho, porém veio Satanás e roubou a semente do coração das pessoas. E ele ainda diz por que Satanás fez isso. Vocês podem observar no texto que ele diz que Satanás rouba a semente do coração das pessoas justamente para que elas não creiam naquela palavra, porque ao crer elas terão a salvação. A Bíblia nos diz que é necessário crer com o coração. A Bíblia nos diz que é somente pelo ouvir a palavra de Deus que nós podemos crer. E a fé é produzida justamente por ouvir essa mensagem do Evangelho. Ou seja, a mensagem é pregada, mas e o fruto dela é justamente a fé. E a fé em quê? Fé para a salvação. Mas Satanás, que é aquele que desde o princípio é o tentador, é o inimigo, é o homicida, mentiroso, pai da mentira, ele quem oprime as pessoas, é quem prepara ciladas para os santos, é aquele que ruge como um leão, procurando a quem possa tragar, é aquele que desde o princípio vinha enganando todos os povos. Vocês acham que no trabalho dele, ele não vai contra justamente aquilo que pode produzir fé no coração da pessoa para que ela seja salva? É por isso que ele está ao nosso derredor. É para que justamente aqueles que ouvem a palavra de Deus não creiam nela. Como Satanás faz para roubar a semente do coração das pessoas, eu não sei. Mas a Bíblia é clara, dizendo que ele rouba a semente do coração das pessoas, para que eles não creiam no Evangelho. Para quantas pessoas você já anunciou a respeito do Evangelho? Para quantas pessoas você já pregou? Você já gastou tempo falando a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas? Para quantas pessoas você já ficou muito tempo falando e parece que elas nunca ouviram nada, porque entrou por aqui e saiu por ali? Você acabou de falar e a pessoa está negando exatamente tudo aquilo que você disse. Não tem a menor consideração, não tem nem respeito. Simplesmente nega. Vive como se não tivesse ouvido nada. Se nós andarmos por São Vicente com uma prancheta e batendo de casa em casa e perguntarmos para as pessoas: você já ouviu alguma coisa a respeito do Evangelho? A maioria das pessoas vão dizer: já, coisa dos crentes, da Bíblia, já. Mas o que diz o Evangelho? Boa parte das pessoas não vão ter nada para dizer. Vão falar alguma coisa sobre o costume dos cristãos, vão falar alguma coisa sobre igreja, sobre carregar Bíblia, sobre cantar músicas, mas a respeito do Evangelho mesmo, eles não terão conhecimento algum. Por quê? Porque Satanás, que é esse tentador, inimigo, homicida, enganador, esse daí rouba a semente do coração das pessoas. É por isso que quando nós saímos, quando nós anunciamos o Evangelho, nós devemos orar pedindo a Deus realmente, para que o inimigo não prevaleça e não roube do coração a semente que for plantada, daqueles a quem Deus escolheu para produzir fé no coração deles. Nós sabemos que não serão todos ao ouvir que crerão, mas aqueles a quem Deus escolheu
nós podemos orar, sim, Deus, aqueles a quem o Senhor escolheu, esses que vão crer em Ti, quando for pregar o Evangelho, não permita que o inimigo roube a semente do coração deles. Não permita que essa pessoa continue a viver no engano por mais tempo. Não permita que ela continue se sujando na imundície do seu próprio pecado. Mas faz com que a sua palavra germine no coração daquela pessoa. O segundo tipo de solo que é anunciado nesse texto é daquela semente que foi lançada em meio às pedras. Ou, como diz o texto de Lucas, literalmente caiu na pedra. O solo da Palestina, onde Jesus e os seus discípulos viviam, é um solo bem arenoso, é frágil e tem bastante pedra. Tanto é que existe um ditado judaico que diz que quando Deus criou o mundo, Ele enviou uma cegonha com várias pedras no papo. E essas pedras deveriam ser espalhadas para formar as montanhas. Mas ao sobrevoar a Palestina, o papo rasgou e todas as pedras caíram ali naquele lugar. Por quê? Porque o terreno é bastante pedregoso mesmo. Para conseguir cultivar aquele solo, o arado tem que ser muito bom. E aquele que está trabalhando com arado tem que fazer bastante força para remover todas as pedras que estão ali no terreno. Por quê? As pedras misturadas com a terra, se elas não forem removidas e permanecerem ali, a semente que for lançada não vai ter acesso a tanta terra, logo não vai conseguir produzir raiz alguma. Então é necessário trabalhar bem o solo. Mas nessa passagem nós vemos que a semente caiu justamente nesse terreno, com pedra. E fala também que esse solo não tinha umidade, a semente não produziu, a plantinha não produziu raiz, então ao crescer, logo ela morreu. Ela murchou. Jesus, explicando esse trecho da parábola, ele está falando a respeito daqueles que ouvem a palavra, até recebem com alegria, mas o fruto que é produzido, ou seja, a planta que nasce naquele solo, ela não tem raízes. E já por um pouco do tempo, ele fala assim, como ela morre, ele diz assim, essas pessoas, elas receberam a mensagem com alegria, porém, vindo as tribulações, por causa da palavra, essas pessoas abandonam, elas largam justamente aquilo que elas vieram a crer. É triste e lamentável ver que, quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, a tribulação, justamente por causa da palavra, as pessoas acabam abandonando. Nós, todos os anos, vemos que há uma organização chamada Portas Abertas que sempre divulga a respeito da igreja perseguida. Naqueles países onde é proibido ser cristão, é proibido portar uma Bíblia, é proibido se reunir a fim de prestar culto a Deus. E nesses lugares, as pessoas, se disserem que creem em Jesus Cristo, elas são mortas. Elas ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e quando se deparam com situações como essas, e aí? Vai negar a Cristo? Ou vai continuar servindo a Ele? Se continuar servindo a Ele? Mas não são somente esses na igreja perseguida que se deparam com situações como essas. Nós também, que estamos na igreja, que somos crentes, tementes, fiéis a Deus, somos provados e tentados continuamente. E justamente no momento em que nós devemos provar que cremos na mensagem do Evangelho, a gente acaba tirando o corpo fora e negando aquilo que nós aprendemos, negando aquilo no qual nós cremos. A Bíblia diz que, por conta disso, a gente reconhece, o fruto que a pessoa produz mostra quem de fato ela é, mostra que de fato não creu no Evangelho. Esses receberam a palavra com alegria, mas como não tinham raiz em si mesmo, ou seja, a mensagem não foi fincada no coração ao ponto de permanecer e de se estabelecer ali, essas pessoas logo abandonam o Evangelho. Quantos e quantos jovens que saíram do nosso meio,
e foram estudar bem longe, foram para a faculdade. Ficaram longe dos pais, longe da igreja, longe daquele círculo de pessoas conhecidas, e agora estou livre, ninguém me vê, ninguém conhece a minha história, vão ser oferecidas tantas coisas legais, e ao invés de resistir a essas coisas, cede a todas elas. Nós lembramos da história também de Misael, Ananias e Azarias, que foram levados à corte do rei, e foi dado a eles o privilégio de comer dos manjares do rei, mas sabendo que aqueles manjares eram oferecidos a ídolos, eles disseram, não, nós não vamos ter parte nisso. Mas quantos que viveram o Evangelho, aparentemente, estiveram na igreja, aprenderam, ouviram, cantaram no louvor, saíram para trabalhos que a igreja promove, porém, diante de uma circunstância que provaria a sua fé, ele simplesmente negou a fé e se igualou a qualquer outra pessoa que não teme a Deus porque não conhece a Deus. Eu também passei pela minha fase de sair de casa, ficar 4 anos fora e vi muitos manjares foram oferecidos para mim. Depois de um tempo, quando já estava envolvido com tantas coisas na igreja, no meio de pessoas que eu não conhecia muito bem, quando estava evangelizando também no campus, eu lembrei, puxa, essa fé aqui não é em obediência aos meus pais. A palavra de Deus realmente entrou no meu coração, produziu fruto. Eu amo ao Senhor porque eu amo ao Senhor. Não é simplesmente porque os meus pais me obrigam a ir para a igreja que eu vou, porque meus pais nem sabem a que horas eu acordo, nem sabem a que horas eu vou dormir, nem sabem se eu fiz a minha refeição, estou bem longe deles. Mas ainda assim eu temo ao Senhor, estou na igreja, eu sirvo a Ele e tenho dito não aos manjares do mundo. Isso quando eu estava na faculdade. Foi aí que eu percebi assim, de fato eu sou crente. Eu não sou só um menino de igreja, eu creio realmente em Jesus. Mas quantos e quantos viveram conosco, mas estão distantes. E por quê? Porque a palavra não produziu raiz suficiente no seu coração para que permanecesse, mesmo em meio às provações, e provações justamente da palavra. Provações nós sempre teremos, sempre, mas diante das provações, nós devemos permanecer firme, justamente para quê? Para que a nossa fé seja aprovada, seja vista, seja notória, seja conhecida. O terceiro tipo de solo que Jesus menciona nesse texto é aquele que é cheio de espinhos. A semente caiu num solo cheio de espinhos. E o texto diz que os espinhos cresceram junto com a planta daquela que germinou a partir daquela semente, mas os espinhos a sufocaram. E é interessante que quando a gente olha para uma planta com espinho, é um caule com alguns espinhos somente, mas lá na Palestina os espinheiros crescem bastante. Eu li que os espinheiros chegam até 1 metro, se não forem podados. E que geralmente na beira dos caminhos, das estradas, eles se desenvolvem bem, porque ninguém cultiva, ara essa terra. E o que é mais interessante é que, por mais que você corte, se você não fizer a limpeza do solo, as raízes permanecem ali. Por mais que ele esteja todo picotado, o espinho, se a raiz está na terra, ele vai crescer, vai desenvolver e vai crescer com qualquer outra planta que estiver ali. Jesus falou algo que era bem compreensível para o povo, porém a mensagem essencial era difícil deles entenderem. E o que ele quis dizer com esses espinhos? Ele disse que as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho creem, porém, vindo a seguinte situação, a ansiedade, a preocupação com a vida, ou então a busca pelos prazeres e pela riqueza, essas coisas sufocam o coração da pessoa, ou sufocam a mensagem do Evangelho, aquele fruto
que é produzido no coração. E aí logo essa planta morre. É interessante que ele coloca duas coisas distintas. Uma a gente pode condenar de imediato, mas outra a gente até pensa um pouquinho. Porque ele falou que a ansiedade e a preocupação com as coisas dessa vida. E puxa, como o brasileiro é preocupado, não é? A gente sempre está preocupado com o preço da comida ou do combustível que pode subir amanhã. A gente sempre está preocupado se o aluguel vai aumentar no final do ano. Nós nos preocupamos com o financiamento do imóvel que foi feito para 30 anos. E se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar essa prestação? E geralmente nós compramos carros a prestação também, então a parcela é sempre alta, ocupa uma boa parte do orçamento doméstico, e a nossa economia não é tão estável, e a política nem se fala, então o brasileiro sempre está preocupado. O pai de família sempre quer garantir o alimento dentro da sua casa. A mãe também sempre está orando, intercedendo, pedindo a Deus para que dê tudo certo, não aconteça nada e que as coisas vão bem. Mas também tem gente tão preocupada com uma coisa justa, tão preocupada, que trabalha de segunda a segunda, que trabalha das 8 da manhã até a quase meia-noite. Existe gente tão preocupada em dar o bem para os seus filhos, que nem se faz presente com os seus filhos. Tem gente tão preocupada em dar um tempo para os seus filhos, mas ao dar tempo, não dá o mínimo de atenção para os seus filhos. Tem gente tão preocupada com as coisas dessa vida, com o plano de saúde que eu preciso pagar, com a assistência odontológica, com as prestações que eu tenho, com esse mundo violento, que eu tenho que trocar o portão, que eu tenho que colocar a câmera na minha casa, para que vai que entre algum ladrão, pelo menos a filmadora vai pegar a cara do indivíduo. A gente anda tão preocupado com isso, que acaba se esquecendo do que o Evangelho nos diz. Acaba se esquecendo que onde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso, onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, também aí estará o nosso coração. Acaba esquecendo que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você se dedicará a um e deixará o outro. Não dá, não é possível se dedicar a dois senhores. Quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando fala temor, a gente pensa que é simplesmente ter medo, mas o temor não é simplesmente ter medo. O temor é reverenciar. O temor é se dedicar. O temor é aquilo que você se entrega para aquilo. Uma vez eu ouvi um professor fazendo uma crítica no seminário. Ele falou assim: vem cá, vocês estão estudando porque querem tirar nota e apresentar boas notas ao presbitério, ou vocês estão estudando porque querem aprender realmente aquilo que deve ser ensinado à igreja? Naquele momento, um monte de gente engoliu seco. Porque a gente tem uma brincadeira lá dizendo que 7 é 10. Se passou, passou, está valendo. Não, não é bem assim. Se passou, passou. Tem que aprender de verdade. Porque nós estamos sendo preparados justamente para servir a Deus e ao seu povo. Isso tem que ser feito com inteireza de coração, não com parcialidade. Mas a gente vive a vida com tantas outras preocupações e que se esquece de Deus. Trabalhar de segunda a segunda parece ser necessário, mas é realmente necessário? Nós não cremos num Deus que no 6º dia dava porção dobrada ao seu povo para que justamente no 7º eles não precisassem colher alimento, para que naquele dia eles se dedicassem exclusivamente ao Senhor? Não é o Deus que disse que a cada 7 anos deveria ser dado o pousio da terra, e no 6º ele ia prover em fartura? Não é o Deus que garante sustento? Se não é Ele quem veste os lírios do campo? Não é Ele quem alimenta as aves do céu? E por que que nós nos preocupamos? Por que que nos preocupamos tanto? E essa preocupação denuncia algo no nosso coração.
denuncia primeiro que nós não temos fé suficiente em Deus. Não cremos que Ele vai realmente nos prover e nos suster com aquilo que nós precisamos. E segundo, mostra que nós temos um ídolo. Mostra que nós cremos que é pela nossa força que as coisas podem ser feitas. E quando fala a respeito das riquezas e os prazeres dessa vida que as pessoas tanto buscam, aí fica até mais claro, né? Que isso é um ídolo. O hedonismo que nós vemos hoje em dia das pessoas buscando seus próprios prazeres, satisfazer a sua vontade, o que importa é o momento, o aqui e o agora, o amanhã deixa para amanhã, afinal de contas, basta cada dia seu mal, então vamos viver o hoje. Infelizmente, essas duas coisas, a busca pelos prazeres e riquezas dessa vida e a preocupação que a gente usa como sendo algo justificável, a preocupação com a vida, essas coisas sufocam tanto que acabam eliminando aquilo que a palavra de Deus produziu no nosso coração. Então diz que o fruto desta planta que caiu em meio aos espinhos não pôde amadurecer. Vêem quanta coisa acontece. Vêem que há diferentes tipos de formas de receber a palavra. A quarta e última diz a respeito da boa terra. Fala a respeito daqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Ouvir de bom e reto coração. Bom e reto coração, aquele que realmente se submeteu à verdade daquela palavra, aquele que foi moldado por essa palavra, aquele que disse não à sua vontade, não àquilo que ele cria e passou a crer naquilo que diz a palavra do Senhor, que passou a viver de acordo com a palavra do Senhor. E ainda enfatiza que retém essa palavra, mantém, não nega, não se afasta, não permite que outras coisas a sufoquem. E ainda diz que frutificam com perseverança. Quer dizer, de maneira insistente, contínua, sempre estão produzindo frutos. Que frutos seriam esses? Aquele que crê no Senhor, o primeiro fruto que ele produz é justamente de arrependimento. Reconhece que é pecador e muda de postura, abandona os seus pecados. Esse também tem dentro de si o Espírito Santo que produz o fruto que nós cantamos tantas vezes quando criança: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que frutos são esses? A Bíblia diz que nós nascemos como uma nova criatura em Cristo para andarmos em prática de boas obras, porque nós somos feituras dele, nascidos em Cristo, prática de boas obras. Não é ação social, mas é andar de maneira justa e coerente com a palavra dele. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que pecava, não peca mais. Você não é mais imundo, mas você é puro, santificado pela palavra de Deus. Então, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Esse é o fruto produzido em nós, que cremos em Deus, que guardamos a palavra dele e que de bom e reto coração ouvem a sua mensagem. A gente pode voltar à pergunta inicial: por que tantas pessoas acabam se desviando? Pode ser que Satanás tenha roubado a mensagem do coração delas. Pode ser também que elas não tenham desenvolvido raiz e, diante das tribulações, elas preferiram se resguardar. Pode ser também que as preocupações da vida, ou então a busca pelos prazeres, fizeram com que elas dissessem sim ao pecado
e não a mensagem do Evangelho. Não é de estranhar que a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. E também não é de estranhar que na Bíblia nós vemos Paulo dizendo que fulano se afastou, se tornou até um peso para Paulo. Não é de estranhar que na Bíblia nós vemos esses relatos. E não é de estranhar que hoje nós vejamos esse tipo de coisa acontecendo. Pessoas que um dia creram e até receberam com alegria, porém, diante de tantas circunstâncias, acabaram dizendo não ao Evangelho. E sim a outras coisas que não procedem de Deus. Sim ao pecado, sim aos prazeres, sim à preocupação, sim, só não sim para Deus. Quando ele falava a respeito da primeira semente que caiu à beira do caminho, o propósito de Satanás ao roubar a semente era qual? Fazer com que não crescem. Porque se crescem, seriam salvos. Meus irmãos, é preciso crer na mensagem do Evangelho. É preciso guardar essa palavra no coração, retê-la, ouvir de bom grado, dar a resposta positiva a ela, não a nós mesmos, não às coisas deste mundo. Porque a resposta que nós damos à pregação do Evangelho determinará a eternidade. Se vida de intimidade e comunhão com Deus e eterna, ou se o eterno pesar de saber que nunca poderá estar na presença dele. Pregue o Evangelho, mas também, antes, creia no Evangelho. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Obrigado, Anderson. Roberto, vamos passar o momento da Escola Bíblica Dominical. Vejo que o reverendo